Vamos lá, crianças do quinto ano, vamos para mais uma videoaula, ok? Vamos trabalhar matemática, tá? Então, vocês vão pegar lá o livro de vocês, lá na página 95, tá? Na página 95, coloquem a data de hoje também, ok? Nós vamos trabalhar o assunto números primos, tá? Aqui nós vamos verificar como descobrir os números que são números primos, vamos trabalhar com divisores, né? Vamos trabalhar com decomposição, tá? Vamos trabalhar com MDC, tá? Então, a partir de agora, vamos verificar os números primos, ok? Vamos lá, então, começar. Então, aqui, crianças, o que quer dizer números primos? Acompanhe a leitura aí comigo. Os números primos são os números naturais que podem ser divididos por apenas dois fatores. Quais são esses dois fatores? É o número 1 e ele mesmo, tá? Olha só. Então, aqui, o divisor de 2. Vocês estão vendo aí o D. Eu quero saber quem são os divisores de 2, tá? Então, aqui, os divisores de 2 são o 1, né, como eu falei ainda agora, e ele mesmo. Aqui, o de 3. O divisor de 3 é o 1, né? O 1 sempre vai entrar, e ele mesmo, tá? Então, aqui, são números primos. Por que que 2 e 3 são considerados números primos? Porque eles possuem apenas dois divisores. Vocês estão observando aí no número 2. Eu tenho o 1 e o 2, tá? Do 3. Eu tenho o 1 e o 3. Então, o 2 e o 3 são considerados números primos porque eles apresentam apenas dois divisores. Vamos verificar outros números. O 4. Os divisores de 4, né? Vou iniciar com 1 e terminar com ele mesmo. Entre o 1 e o 4, vou verificar quais são os divisores, tá? Que vão entrar agora. Depois do 1, veio o 2. O 2, ele é divisor de 4? Sim, né? Porque 4 dividido por 2 é 2. O 3 não é. Não tem o 3 lá na tabuada. Se vocês forem dividir 4 por 3, 4 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 4, falta 1. Então, quando há o que? Uma conta inexata, ele não vai ser um número primo. Então, aqui, então eu tenho apenas três números, tá? O 1, o 2 e o 4. Então, aqui agora o 6, divisores de 6, tá? Então, vou sempre colocar o 1, né? Vou iniciar com 1 e terminar com ele mesmo, no caso aqui o 6. Então, entre o 1 e o 6, vou verificar quais são os números que são divisores de 6. Vamos lá, depois do 1 vem o 2. 2 é divisor de 6? Sim. Por quê? 6 dividido para 3 vai dar 2, tá? E o 3? Depois do 2 vem o 3. E o 3? 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, o 3 também entra aqui, tá? E 6 dividido para 6 vai entrar sempre com iniciar com 1 e terminar com ele mesmo, tá? Então, aqui, o 4 e o 6, eles são números compostos, eles não são números primos, tá? Por que que eles são números compostos? Porque eles possuem mais de dois divisores, ok, crianças? Tá? Então, aqui, os números que apresentam apenas dois divisores, tá? Que é um e ele mesmo, eles são considerados números primos, tá? O número 1, crianças, ele não é um número primo, tá? O número 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, tá? Então, vamos lá, continuando. Aqui, números primos, mais alguns exemplos para vocês, tá? Vamos lá. Olha só, o 1 aqui, 1 dividido por 1, tá? Ele tem apenas um divisor, então 1 não é número primo. O 2, como eu falei para vocês, números primos são apenas o que vai ter apenas dois divisores. Então, o 2 é. 3. 3, olha só, eu tenho dois divisores, também o 3 é considerado número primo.
Olha para o 4 aí. O 4 tem 1, 2, 3 divisores. Então, quando eu tenho mais de 2 divisores, ele não é considerado número primo, tá? Ele é considerado número composto. Olhe para o 5 aí em cima. Então, aqui o 5 eu tenho apenas 2 divisores. Então, 5 é considerado número primo. Aqui eu tenho 6. O 6 eu tenho 1, 2, 3, 4 divisores, tá? Então, o 6 não é considerado número primo. O 7, olha, observe, eu tenho apenas 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, o 7 é um número primo. Vamos para o 8. O 8 eu tenho 1, 2, 3, 4 divisores, tá? Então, o 8 não é número primo. Ele é um número composto. E o 9? O 9 também aqui no caso, ele vai ter 3 divisores, tá? Então, o 9 não é considerado número primo. Então, eu tenho apenas o número 2, 3, 5 e 7, que são considerados números primos. Vamos lá. Encontrando o número primo, mas vou explicar mais uma vez como encontrar o número primo, tá, crianças? Vamos lá, então. Então, aqui, eu tenho o divisor de 7, tá? Bora lá. Vamos encontrar o divisor de 7. Bora verificar se o 7 é um número primo. Como vocês viram agora há pouco, né? O 7 ele é considerado número primo. Então, vamos lá. Como é que nós vamos começar essa resolução? Como eu expliquei, né? Vamos iniciar com 1, né? Vamos iniciar com 1, com o número 1, e terminar com ele mesmo. Então, olha só. Aí, nos divisores de 7, eu vou ter apenas o 1 e o 7. Então, entre o 1 e o 7, vou verificar os números, tá? Se eles são divisores de 7. Vamos lá. O 2, ele é divisor de 7? Não. O número 2 não é divisor de 7, tá? 7 dividido para 2 vai dar inexata. O 3 também não entra, porque ele não é divisor de 7. O 4 também não, tá? O 5 também não e nem o 6. Então, os dois números apenas que vão ser divisores de 7 é o 1 e o 7. Então, o 2 não é, 3 também não, 4, nem 5 e nem 6. Observe aqui que sempre vai iniciar com 1 os divisores e terminar com ele mesmo, com o número que eu estou verificando se ele é um número primo. Então, entre esses dois números, eu vou verificar quais são os números que vão ser divisores, tá ok? Então, aqui no caso, foi apenas um divisor de 7, né? Foi o 1 e o 7. Então, o 7, ele é um número primo, porque ele tem apenas dois divisores, né? Vamos agora trabalhar os números compostos, tá? Crianças, então aqui, como eu já falei há pouco, né? Números primos são aqueles que vão ter apenas dois divisores, tá? No caso, 1 e ele mesmo. Números compostos vai haver mais de dois divisores, tá? Aqui no exemplo eu quero divisores de 8, tá? Então, aqui nos divisores de 8, vai iniciar com 1, né, e terminar com ele mesmo, que é o 8. Então, aqui eu vou verificar os números, tá, entre 1 e 8, que são divisíveis por 8. Depois do 1 veio o 2. 2 é divisível por 8, né? O 8 dividido para 2 vai dar 4, tá? Então, todas as minhas continhas, quando eu for dividir se der exata, o número, né, minha resposta, caso a minha conta dê exata, o número vai entrar aqui como divisores, tá? 8 dividido para 4. O 8 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. E o meu resto é 0. Tá? Então, aqui minha continha deu exata. Então, o 4 também entra. É um divisor de 8. E 8 dividido para 8 vai dar 1. Tá? Então, aqui os números que não entraram são 3, 5, 6 e 7. Tá? Então, aqui, crianças, o 8 ele é considerado um número composto. Por quê? Porque ele tem mais de dois o quê? Divisores, ok? Vamos continuando, crianças. Agora nós vamos verificar o estudo do MDC.
tá? O MDC significa máximo divisor comum, tá? Então, o que nós vamos fazer aí, tá? Tem a primeira regrinha que vocês vão ler, tá? Vamos lá, ler comigo. Leiam comigo. Divide-se o maior número pelo menor número. Então, aqui é uma continha de divisão, como vocês sabem fazer, né? Dividir o maior pelo menor, tá? Se o resultado não deixar resto, o MDC é o menor desses números, desses dois números, tá? Então, aqui no caso, ele me deu MDC de 48 e 6, tá? Então, a primeira regrinha diz, dividir o maior pelo menor. Tá, então, quando eu vou dividir maior pelo menor, estou fazendo uma continha de divisão, né, que vocês já sabem fazer. Então, aqui eu armei aqui embaixo 48 dividido para 6, que dê igual a 8. Leitura ao contrário. 8 vezes 6, 48. Para chegar em 48, nada. Olha lá a continuação da minha leitura. Se o resultado não deixar resto, aqui no caso, olha, o zero, então não tenho resto, o MDC é o menor desses dois números. Entre o 48 e o 6, quem é o menor? É o 6, né? Então, aqui é o 6, tá? Então, o meu MDC de 48 e 6 é o número 6, tá? Então, aqui foi uma continha de MDC, máximo divisor comum, bem rápido, bem fácil, né? Divide o maior pelo menor, tá? Se não der, se a minha continha não deixar resto, o menor dos dois números vai ser o MDC, vai ser o meu MDC. Então, o MDC de 48 e 6 vai ser quem? O 6, né? Vamos continuar. Aqui, se houver resto agora, sim, agora vai haver resto. Se houver resto, divide-se o número menor pelo resto, tá? Até chegar a uma divisão exata. Então, enquanto continuar eu tendo uma continha não exata, tá? Eu vou ter que dividir até chegar em uma conta exata, tá? O MDC será o último número pelo qual se divide. Então, vamos lá. Ele me deu o MDC aí de 70 e 15, tá? Então, continuando naquela regrinha, né? Divide o maior pelo menor. Então, aqui no caso, eu dividi 70 por 15, que deu 4, né? Leitura ao contrário. Quando você for fazer a sua leitura ao contrário, né? 4 vezes 15 vai dar 60, tá? Então, 60, para chegar em 70, faltam 10, né? Então, aqui no caso, olha só, já tem o resto aqui, tá? Então, meu resto agora é 10. Bora continuar a leitura lá de cima. Então, quando houver resto, divide-se o número menor. Quem é o número menor aqui? É o 10. Divide-se o número menor pelo resto até chegar a uma divisão exata. Então, vamos lá. Vamos pegar o 15, né? E vamos dividir pelo meu resto, que aqui no caso, meu resto é 10. Então, 15 dividido para 10 vai dar 1. 1 vezes 5, 1 vezes 10, 10. Para chegar em 5, faltam 5. Novamente aqui, né? Novamente eu tenho o resto. Então, vou pegar o quê? Vou pegar o meu resto, né? Que vai ser meu divisor, tá? E vou dividir por 10. Então, maior pelo menor. Sempre é maior pelo menor. 10 dividido para 5, 2. Aqui no caso, eu não tenho mais resto, né? Então, aqui, entre os três números que são divisores, entre o 15, o 10 e o 5, quem é o menor? O menor é o 5, né? Então, o MDC de 70 e 15 é o número 5, ok? O MDC de 70 e 15 é o número 5, tá? Ok, crianças, vamos passar. Vamos lá, crianças, vamos agora finalizar, tá? Vamos finalizar com a decomposição, ok?
Então, aqui, o que nós vamos fazer, tá? Na decomposição, você vai utilizar como se fosse uma divisão, ok? Só que agora você vai utilizar esse traço, tá bom? Tá? Então, minha continha vai ser na vertical, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 16, quero saber a decomposição do número 16, ok? Para isso, criança, vocês vão lembrar do divisores de 16. Eu quero que vocês verifiquem qual é o número menor lá nos divisores 16, menos, tá? O 1 não conta. Quem é o menor? É o número 2, não é? Porque depois do 1 vem o 2. Então, o 2, ele é o menor divisor de 16, tá? Então, aqui, eu posso já dividir esse 16 pelo menor divisor, que é quem? O 2, tá? Então, 16 dividido para 2 vai dar 8. Aqui, no caso, eu posso ainda continuar com 2, porque se eu for verificar os divisores de 8, tá? O menor divisor de 8, sem contar o 1, tá? É o 2, tá? Então, o menor divisor do 8 é o número 2. Então, eu continuo com 2, tá? Então, 8 dividido para 2 é igual a 4. Aqui, caso no 4, tá? O menor divisor de 4. Vamos lá lembrar dos divisores de 4. É o 1, o 2 e o 4. Quem é o menor sem ser o 1? É o número 2, tá? Então, 4 dividido para 2 vai dar o 2. Que no caso também vamos lembrar dos divisores de 2. É o 1 e ele mesmo, né? Então, o menor daí é o número 2, porque eu não conto com o número 1. Então, 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, aqui a minha decomposição de 16 ficou 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, aqui a minha decomposição está correta. Vamos para o próximo agora. Aqui é a decomposição de 25, tá? Se vocês não quiserem lembrar dos divisores, né? Mas é bom lembrar, vocês podem lembrar que de 25, qual é o número que divide 25, tá? É o número 2? Não, não tem 25 na tabuada do 2. É o número 3? Não. É o 4? Também eu não tenho 25 na tabuada do 4. Então, vai ser quem? O 5, porque 5 vezes 5 é 25. 25 dividido para 5 é igual a 5, né? Agora aqui, se eu for lembrar dos divisores de 5, é o 1 e ele mesmo. Quem é o menor? É ele mesmo, né? Porque o 1 não conta. Então, aqui 5 dividido para 5 é igual a 1, tá? Então, minha decomposição ficou 25, que é igual a 5 vezes 5, né? 20, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Tá ok, crianças? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês façam aí as atividades, prestem atenção, leiam também, leiam no livro de vocês, que tem várias regrinhas lá também, ok? Qualquer dúvida, voltem a verificar o vídeo, tá? É super tranquilo esse dever, tem que saber a tabuada, né? Tem que saber a tabuada de multiplicação e saber dividir também, tá ok, crianças? Então, por hoje é só, ok? Até a próxima. Beijos para todos.